Hoje eu baixei a luz aqui, não estou enxergando nada. Olá, 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 bem-vindas a mais um Mulheres Mix Convida. Hoje com Carmen Migueles, um prazer tê-la conosco aqui. Obrigada por sua presença, estamos muito empolgadas para falar sobre política, a mulher na política, a mulher não na política, né? Falar sobre a nossa representatividade, e acho bacana a gente abrir esse espaço, porque Mulheres Mix é isso, mistura conhecimento e falar de todos os assuntos. Eu vou apresentar um pouquinho para quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, a Carmen Migueles. Bom, vou botar o óculos, não enxergo nada, peraí. Carmen Migueles é historiadora, mestre em antropologia e doutora em sociologia das organizações pela Universidade de Sofia, em Tóquio, no Japão. Professora da FGV e sócia fundadora da Simbalen Consultoria. Ex-candidata à Prefeitura do Rio em 2016 e ex-candidata a vice-governadora em 2018 pelo Partido Novo. Bem-vinda a Mulheres Mix. Carlinha, agora Obrigada. É com você. Obrigada pelo convite. Carmen, que prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada. Pela primeira vez nós vamos estar fazendo uma live no Mulheres Mix para falar de política. A gente já tem feito há algum tempo vários programas, mas a gente tem evitado a política por princípio. E hoje, e com você, que eu e Cláudia achamos que particularmente é uma das mulheres mais importantes hoje num quadro político, mais séria, que tem estofo, que tem experiência, que estudou, porque às vezes eu tenho a sensação que o cargo público dá a sensação para as pessoas que você entra ali sem nenhum conhecimento e que você pode administrar aquilo. Apesar de você ser super bem-sucedido, né, numa estrutura privada, no mundo privado, isso não te confere necessariamente a compreensão não só da máquina pública, como das necessidades de um país. Então, a gente achou que você era essa pessoa para falar essas raízes mais interessantes da política. Então, é isso. Muito obrigada. E eu queria que você começasse contando para a gente como é que isso surgiu na sua vida, essa relação com a política, e como foi um pouco... Aí a gente vai te perguntando sobre os cargos que você passou, sobre as eleições. Então, com você, querida. Então, Carla, Cláudia, super feliz de estar aqui com vocês. Tudo na minha vida relativo à política surgiu por acaso. Eu não procurei isso muito ativamente. Quando eu fui parar em Duque de Caxias para ser secretária de Cultura, eu estava fazendo uma pesquisa sobre evangélicos. O Kiko, que foi ser secretário de Comunicação, conhecia esse trabalho, porque ele era meu aluno na SPM, e ele me pediu para ir para Caxias falar sobre esse trabalho e sobre o desafio dessa área de cultura nos municípios. Eu fui e fiz essa apresentação, e fui a uma ou duas reuniões para falar sobre a mudança demográfica dos municípios, esse crescimento muito grande do segmento evangélico na Baixada Fluminense, a interseção entre política e religião e criminalidade, que é muito grande no Brasil hoje. Então, essa questão de traficantes e milicianos abrindo igrejas para lavar dinheiro do crime e depois fazendo trabalho social para as comunidades e comprando voto com o cuidado que eles têm para essa comunidade, é um quadro que me assusta. E eu fui falar um pouco sobre isso numa reunião em Duque de Caxias. E foi uma surpresa muito boa quando o prefeito me convidou para assumir a secretaria. Ele me perguntou se eu teria coragem para colocar aquelas coisas em prática. Eu achei inicialmente que ele estava me contratando para ser uma consultora. Foi uma surpresa, aquela coisa que você é professor e consultor, você nunca se imagina no sapato do gestor. Foi uma oportunidade ímpar, assim, de aprendizado das dificuldades que é fazer gestão pública no Brasil. E aí, Carla, se tem uma coisa que eu penso, eu olho para aquele teatro municipal, sempre que eu passo na porta, eu falo, gente, a Carla teve uma coragem suicida
com todas as amarras que tem no Brasil, com todas as dificuldades de fazer a coisa certa, do jeito certo e pelas razões certas, como a Carla teve coragem de fazer aquele movimento. Tudo que eu tentava fazer, eu recebia uma chamada do controlador, do procurador, dizia, você vai parar na cadeia. E essa foi uma questão, um aprendizado duro quando você entra para a gestão pública. E tem uma vez que o Francisco Caldas, que na época trabalhava no município, hoje está no Banco Mundial, eu acho, ainda está, não sei, que era uma pessoa brilhante, ele chega para mim e diz assim, Carmen, olha, entenda aqui uma coisa, na gestão privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, na gestão pública você é obrigado a fazer o que a lei obriga, e se você não entender esse básico, a gente não vai conseguir terminar o seu mandato sem que você vá parar na cadeia. Essa é a principal questão que eu vejo de dificuldade. O cidadão não entende as amarras, não entende as dificuldades, não entende o volume absurdo, estapafúrdio de controles que tem sobre o gestor público. Então, nós hoje pagamos um preço muito alto na gestão pública por esse volume imbecil de controles, que eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Mas eu acho que isso é consequência por esse volume absurdo de histórias de corrupção que existe na vida política brasileira. Então, a bem da verdade, você tem uma legislação, não é para você fazer, é para impedir você de roubar. A legislação não quer facilitar que as coisas aconteçam. A legislação quer impedir você de roubar. Consequentemente, ela impede você de trabalhar. Exatamente. Então, é muito difícil mesmo. Todos os países que a gente estuda e que não tem esse volume enorme de restrições e de riscos para quem quer fazer a coisa certa, na verdade, faz o quê? Melhora a governança desde os níveis mais baixos do município. Você apresenta o orçamento, apresenta as tensões por aquele orçamento, você discute, olha, o orçamento é limitado, como é que a gente aloca de maneira prioritária. Então, você tem uma etapa muito grande de debate sobre isso. O cidadão aparece para assistir os debates, que é uma coisa que aqui a gente não tem cultura cívica. Então, você não consegue roubar, porque tem milhares de olhos olhando, você tem que discutir aquilo de uma maneira aberta, e com isso você não precisa ter uma legislação tão restritiva. O que a gente está fazendo é aquela história da loucura, que muita gente atribui essa frase ao Einstein, não sei se é verdade, que é a loucura é fazer sempre do mesmo jeito, esperando um resultado diferente. Nós sempre tentamos pelo aumento de controle, nunca pela melhoria de governança. Então, a gente tem um custo e um risco enorme de fazer a coisa certa, e a gente não consegue impedir o roubo, porque não se impede o roubo só com controle. Claro. Né? Tem que ter governança. E você sabe o que eu acho mais difícil quando a gente pensa em gestão pública? É que não existe nenhuma bula. Nenhuma bula, nenhuma, nada. Um dia vem uma caneta e te coloca ali dentro, dirigindo aquele carro, naquela velocidade, com todas as necessidades, sem que você tenha uma legislação que pense no funcionamento, você tem uma legislação impeditiva. Então, às vezes, eu fico olhando, quando eu vejo as pessoas sendo escaladas, eu me pergunto, esse cara, ele pode ter sido um super empresário, mas esse cara que está entrando aí, esse mega empresário de uma empresa privada, muito bem sucedida, alguém sentou com ele e deu uma aula para ele de 3 horas do funcionalismo público e explicou para ele qual é a dimensão do que ele pode, do que ele não pode, como ele consegue as coisas, qual é a estrutura, qual é a engrenagem dessa máquina. Não, o cara é canetado, entra ali dentro daquele ministério, daquela secretaria, todo mundo ganha a etiqueta ministro, secretário. Né? Aí o cara vira importante da noite para o dia. Se a pessoa não parte dela, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala de governança, tem que partir de uma estrutura pública também,
isso, dizer assim, ok, Carmen, você vai ser minha ministra. Então, você vai ser ministra da Economia, você tem que receber todos os dados, você vai ter a equipe te mostrando, você tem que ter uma passada de bola. A única vez que eu vi isso acontecer, estou falando isso, e não estou falando isso porque sou FHC ou por qualquer coisa, mas no governo, no final do governo, é uma coisa que eu me lembro muito bem, ele chama os candidatos à presidência da República, todos, e conversa com todos eles e explica em que momento o país está. Sim. Ele, presidente, com os candidatos à presidência. Foi o único ato que eu assisti nos últimos 35 anos de governança, disso que a Carmen está falando. Mas, indo nessa linha do que a Carmen está falando, eu acho que também um país no qual a juventude, né, não tem no colégio, né, você falou dever cívico, né, você não aprende no colégio sobre política, você não discute política no colégio, porque é quase feio discutir política, porque hoje a política, desde ser uma troca de informações, ela virou quase uma agressão. Se você é isso, então você não é aquilo. Se você é aqui você não tem um centro-direita ou centro-esquerda, ou você é esquerda ou você é direita. Então, assim, eu acho que um país onde não se aprende desde muito cedo seus deveres, né, como cidadão, né, e isso se aprende na escola, isso se discute em casa, você fala, mas por que esse político? Você começa no seu bairro, no seu prédio, né? Por exemplo, se você mora num bairro e você vê que seu vizinho não fez tal coisa, você ir lá e falar com ele não significa que você está dedurando o cara, ou prestando atenção, mas você está cuidando do seu bairro, do seu entorno, né? Do seu dia a dia. Exercendo cidadania, né? Aqui eu acho que existe uma falta de noção real do que é ser cidadão. Então, se você não é cidadão da sua casa, do seu prédio, do seu bairro e da sua cidade, como você vai poder discutir política? Então, aí você vê esses números no Brasil, onde o Brasil tem cota, né, que é uma coisa muito doida, tem cota para a ocupação das mulheres em cargos públicos, né, no mínimo 30% tem que ser de mulheres, e a gente não ocupa essa cota. A gente não consegue, 15% só das mulheres, dos parlamentares são mulheres. E aí você pega uns números muito estapafúrdios que você fala, tem, né, que essa Inter-Parliamentary Union, que tem 190 países agregados a essa união, 190 países, a gente está na posição 152, entendeu? De 190, a gente está atrás de países, como você relatou antes da gente entrar, atrás de países muçulmanos, né? Então, assim, o Brasil é muito mal parado e um país que 51% é constituído por mulheres. Então, é um país majoritariamente feminino, é um país que não se discute a política, é um país que briga pela posição da mulher há muito pouco tempo, né? A gente vê agora falando da sororidade, etc., mas é uma coisa muito recente. E a gente está atrás de Ruanda, onde Ruanda, 61,3% é ocupado por mulheres. Aí eu fico assustada, porque nem a cota a gente consegue cumprir. Entendeu? E como foi com você, Carmen, quando você estava na gestão da secretaria, aproveitando isso que a Cláudia falou? Quer dizer, porque você faz parte desse universo mínimo, né, do que eu também acabei fazendo, mas que entrou de mulheres que entrou na gestão pública e na política. Como foi esse momento lá em Caxias? Olha, o prefeito me delegou muito, falou, faz o que tem que ser feito. Obviamente, numa cidade com tantos problemas, você não vai começar pela cultura, né? Quando você tem escola com teto desmoronando, você não tem lugar para enterrar as pessoas que morrem, a Caxias tem essa realidade, e você não tinha um hospital municipal, não tinha para onde ir, a situação era muito caótica. Então, eu acabei ficando com muita liberdade na cultura. A primeira coisa que eu tentei descobrir quando ele me convidou é se tinha um plano municipal de cultura, se tinha um fundo municipal, se tinha um conselho, se tinha algum mecanismo de planejamento, e não tinha nenhum. Essa foi o primeiro choque, que você sequer tinha um censo claro para saber quem eram os artistas do município e quais eram os maiores desafios.
Então, o que eu tentei fazer? Não perder a memória do que a administração anterior tinha feito, o que foi uma coisa difícil, porque havia uma briga, de fato, entre o prefeito que ganhou e o prefeito que saiu. Como é comum em todas as cidades do interior, havia muito aquela batalha. No primeiro dia, no cargo, apareceu assim um monte de gente, todo mundo querendo um cargo, uma vaga. Então, o primeiro dia na secretaria dá uma ideia do desafio do gestor público. Eu cheguei lá, sentei no gabinete, não tinha papel higiênico no banheiro, não tinha nada, eu dei um pulinho no mercado perto, comprei esses itens básicos, comecei a chamar as pessoas que não eram cargo comissionado, que estavam ali, para saber como é que a secretaria funcionava. De repente, eu recebo uma ligação do gabinete do prefeito, um repórter da Globo queria me entrevistar, tinha uma manifestação na praça de um monte de criança na frente da biblioteca, querendo saber por que a canalha da secretária, Patricinha, como eles diziam, da Zona Sul, que não era de Duque de Caxias, tinha mandado fechar as bibliotecas. Então, assim, eu estava 1h30 no cargo, e eu tive que ir para a praça com o Globo Baixada lá, e aquele monte de criança querendo entrar na biblioteca, e eu sequer sabia onde estavam as chaves da biblioteca, eu não sabia o que tinha acontecido. O que aconteceu foi que o prefeito anterior encerrou o contrato de mão de obra, de fornecimento de mão de obra, de limpeza e segurança patrimonial e também das bibliotecárias, e encerrou dia 31 de dezembro. Então, quando eu assumi, não tinha ninguém para abrir a biblioteca, ninguém que soubesse onde estava a chave, ninguém para garantir a segurança das crianças dentro da biblioteca, porque o contrato tinha vencido. Você fala, epa, né? Como é que eu faço agora para começar isso? Eu estava ali tentando torear essa situação e entender por onde que eu começava. Me liga uma pessoa da Secretaria de Governo perguntando se eu tinha terminado de fazer o inventário das coisas que eu recebi. Eu falei, oi, como assim? Inventário, secretário, tem que correr para fazer o inventário, porque as pessoas vão aí, vão pegar as coisas. Aí eu falei, mas como assim pegar as coisas? Não, claro, o pessoal de outras áreas, outros órgãos, vão levar cadeira, computador, mesa. Quando a senhora falou, não tem nada, tem que correr e fazer o inventário. Aí eu peguei uma folha A4, voltei correndo para a secretaria, comecei mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, computador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei a fazer aquela lista do inventário, voltei para o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que tinha acabado de ser inaugurado e que tinham 24 computadores colocados ali pela Petrobras, aquele centro cultural. Era um termo de ajuste de conduta da Petrobras, a biblioteca pronta, a obra do teatro pela metade, saí contando e assinei. Recebi isso. No dia seguinte, quando a gente consegue a chave e começa, de fato, a entrar em todas as áreas, porque eu contei os computadores pelo vidro, que eu não conseguia entrar no lugar onde eles estavam. A gente foi ligar os computadores, a gente descobriu que antes de sair, alguém que a gente não sabe quem é, roubou os miolos. Então, no segundo dia, eu, secretária de Cultura, eu já devia 24 computadores, porque só tinham as cascas. É muito assim em muitas cidades. É inacreditável, parece Posso programa falar uma de... dessa? Eu fiz um trabalho em Duque de Caxias e fui lá, lembra da nossa saudosa amiga Ana Maria Nascimento e Silva, que também tentou e não conseguiu trabalhar, e aí eu fiz muitas visitas a Duque de Caxias para fazer o trabalho, ponto cultural e etc. e tal, mas não saiu nada, não conseguimos fazer nada. Mas só um adendo. Tudo é muito difícil, tudo tem muita pegadinha, tudo tem oportunista querendo meter a mão naquilo que você está fazendo. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê a importância que teria de separar a administração pública da política para algumas questões básicas. Então, é claro que você tem que ter o teto de pessoal, tem que fazer uma alocação racional de pessoal, mas você precisa garantir a continuidade entre um governo e outro, no mínimo. Alguém precisa saber onde estão as chaves dos lugares, alguém precisa saber onde é que estava o controle de estoque de inventário. Não faz sentido você sair correndo contando com medo de que alguém carregue as coisas. Na primeira semana que eu estava lá, uma pessoa me chamou para um teatro antigo que tinha e me mostrou uma rachadura já desfocando no teto. E me disse, olha, tem aula de teatro infantil aqui dentro. Eu olhei para aquilo,
né? Chamei um amigo meu que era engenheiro, que estava na contabilidade da prefeitura, ele olhou e falou, Carmen, isso aqui é uma rachadura na laje, não dá para ter criança dando aula aqui. Eu falei, pô, não dá para criança ter aula aqui, a vida em primeiro lugar, vamos cancelar as aulas, depois a gente vê o que pode fazer. Aí apareceu um monte de artista com nariz de palhaço, dizendo que eu tinha fechado o único teatro da cidade, e aí uma pessoa mais experiente falou, olha aqui, ô, burra, essas coisas feias não é você que tem que fazer, você tem que chamar a Defesa Civil para a Defesa Civil mandar fechar e você fazer cara de indignada. Eu falei, não, peraí, gente, o teatro tem que estar no palco, não aqui. Eu fingi que não vi e que não escutei que a laje pode desmoronar em cima das crianças, eu não poder assumir essa responsabilidade e ter que chamar a Defesa Civil para fazer isso, não faz nenhum sentido. Então, esse dia a dia horroroso da gestão pública nos municípios, nas secretarias, onde você lida diariamente com essas questões pequenas, é algo que a gente precisa discutir seriamente. Como é que a gente organiza a gestão e separa da política para que não tenha esse tipo de coisa. Um pouco a tão discutida reforma administrativa, que é isso que a gente discute o tempo inteiro, que é o Brasil ter uma reforma administrativa. Mas o que eu acho que é mais difícil no país é você conseguir implantar procedimentos que agilizem os processos. Eu acho que agora isso vai melhorar com a inteligência artificial. Então, eu acho que muita coisa que a gente conseguia... demorava anos para ter alguma visão, agora, com inteligência artificial, você vai conseguir pegar qualquer tipo de falcatrua de uma maneira mais rápida, porque o problema é que, para coibir a falcatrua, você acaba impedindo o funcionamento do país, misturando. Então, assim, a lei tem uma série de outras sub-leis que são... Então, é toda uma bomba impossível, né? É muita emenda, é muita instrução normativa, é muita coisa. Uma atrás da outra. É uma atrás da outra. E o mais louco que eu acho é que é tudo retroativo. Né? Então, você faz uma coisa 10 anos atrás, e aí 10 anos depois sai uma instrução normativa, aquilo que você fez lá atrás tem que ser de acordo com... Mas, gente, era outra realidade, era outra coisa. Não, mas isso não pode, isso dá para processar, Cláudia, não pode. Mas isso existe... É uma loucura. Processo. Tem um tempo que não tem... Não, nada retrocede. Eu sei, mas acontece que a gente tem essas questões e que no dia a dia isso tudo vai te impedindo de conseguir trabalhar. Porque, como você disse, tudo eu acho que chega uma hora que é tanta burocracia, é tanta coisa, que a pessoa que vai lá para fazer gestão pública, ela tem que fazer gestão do papel higiênico, dos computadores, da luz, dos mas o quê? Então, o cara não consegue fazer o trabalho dele, entendeu? E aí vem alguém e fala, não, agora a tomada não é mais essa, muda todo mundo. Então, assim, é muito louco como é que as coisas aqui não têm continuidade. Como é que entra um governo novo e o governo antigo lava as mãos, ele tem que ter responsabilidade por essa continuidade. Ele tem que dar. E todo contrato que é assinado, por exemplo, de qualquer coisa que vá para a gestão seguinte, ele é obrigado a dar continuidade. Porque senão ele chega, não achei que esse contrato é legal, não, cancela esse contrato, começa tudo de novo. E aí as coisas não. A gente não tem responsabilidade nenhuma, muda e pronto, acabou. Entendeu? Tem coisas aqui que, quando você olha, é desesperador e é por uma inoperância da Assembleia Legislativa, das câmaras de vereadores, é uma inoperância muito grande. Quando você olha, por exemplo, para a lei de gestão de pessoas no Rio de Janeiro, eu não sei como é que está isso, mas a última vez que eu vi, há uns 4, 5 anos atrás, a lei era de 1975. Com tudo que o país mudou, os deputados não pararam para estudar, analisar e modernizar uma lei das carreiras públicas, dando mais celeridade para esses movimentos. Mas você sabe que eu acho que ninguém estuda na política, gente? Ninguém estuda. Ninguém estuda o que recebe direito. Eu tive isso, eu vi isso, eu não estou inventando. Eu participei do processo de aprovação das OS.
a pergunta que as pessoas faziam ali na Câmara era assim, mas é uma OS para tudo ou são todas? A pessoa não leu a primeira página, porque se ela tivesse lido a primeira página, ela não faria essa pergunta. E aí eu entendi que o que é mais difícil na política, quando você fala que era importante separar o administrativo do político, porque as pessoas ficam fazendo política ao invés de fazer gestão, ao invés de afunilar para isso. Elas ficam o tempo inteiro no jogo de favor, de política. Eu vou citar uma coisa que ontem eu fiquei impressionada como o Senado faz o que fez. Assim, porque o que o Senado espera com essa atitude? Ele que conhece tão bem a legislação brasileira, que a partir do momento que ele concede um aumento, ele vai multiplicar esse aumento facilmente num momento tão difícil para o país. Qual é o raciocínio disso? Qual é a finalidade? É, de novo, uma briga política, que pouco o país interessa. Eu penso que a gente só vai conseguir saber... conseguir levar um país do tamanho do Brasil à frente a hora que você realmente deslocar uma coisa para outra, porque, né, a política vive num espaço hoje muito irreal de procedimentos. É irreal, porque, ok, me elegi, essa é minha equipe, Carmen, Cláudia, ok, Carmen e Cláudia têm que ficar imersas com os outros ministros, ponto. Não tem mimimi, equipe senta na mesa, como em qualquer lugar, como quando a gente faz... Com qualquer gestão, né, gente? Você faz tanta gestão. Embora. E aí fica uma equipe de funcionários públicos que trabalha ali, que não foi exonerado, que saiu por algum motivo, porque era cargo em comissão, para passar o que aconteceu. Então, você não tem comunicação nenhuma, né? É por isso que a Carmen passou por essas coisas, porque ela entra, pega o bonde andando, sabe Deus onde esse bonde vai. E eu acho, Carla, que a reforma administrativa é fundamental, mas a reforma política é mais fundamental ainda. Nós precisamos de um esquema do tipo um voto distrital misto, em que a gente vincule o político ao seu eleitor, para que o eleitor possa chegar e dizer assim, olha aqui, seu canalha, eu votei em você, você foi lá e deu uma punhalada nas costas da sociedade brasileira. E esse cara tenha pessoas reais e concretas para quem ele tem que prestar conta. Esse excesso de concentração em Brasília, o Pacto Federativo, que faz com que Brasília gerencie 70% do volume total de impostos pagos no país, o município fica aqui dividindo os 30% com o Estado e os municípios dividindo. Isso, o cidadão não mora em Brasília, o cidadão mora nos outros municípios, a enorme maioria. E esse cidadão não consegue consegue sequer visualizar como os recursos dos seus impostos estão sendo alocados e como ele pode afetar. Sem uma rediscussão do Pacto Federativo e sem uma reforma política com voto distrital misto, eu não vejo como a gente pode corrigir os desvios de representação. O político tem que estar vinculado ao eleitor, o eleitor tem que conhecer o projeto político desse cara. Claro. Porque hoje Brasília virou uma Disneylândia deslocada da sociedade brasileira e a gente fica levando essas punhaladas nas costas, porque o que o Senado fez foi dar uma punhalada nas costas da sociedade brasileira. Foi um ato extremamente antidemocrático. Nenhum eleitor aprovaria isso. O que eles disseram é: estamos pouco nos lixando para as dificuldades do país, estamos pouco nos lixando para o que o cidadão pensa e não estamos interessados em representar ninguém. A gente vai trabalhar para o nosso melhor interesse, a gente acha que o nosso melhor interesse é dar aumento. Interessados em salvar os nossos votos, porque vamos, né, entrar em eleição já. E a massa de funcionários públicos no país é uma força muito grande, isso é uma realidade, me perdoe se a gente tiver funcionário público que não age dessa maneira, né, com o país, com o coletivo, me perdoe, mas isso é um fato, isso não é... Eu sempre falo isso, eu não sou funcionário público, eu sou sociedade civil, e isso tem uma diferença no meu raciocínio ao olhar o país.
tem porque eu defendo outras coisas. Eu não estou querendo fazer mimimi, eu só estou sendo clara e objetiva. Para mim é importante o equilíbrio maior do país como um todo. Mas uma coisa, falando nisso que você tocou, porque é um ponto muito delicado, né? Se a gente... Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, que é uma coisa que eu andei pensando já há algum tempo. Eu tinha vontade que o Brasil tivesse um partido de mulheres. Não é que a gente vai expulsar homem, mas homem entra nessa proporção. Qual é a obrigação? É 20%? 70-30. Exatamente, 70-30. Não, até porque é diferente. Não é o olhar que é diferente. É uma outra embocadura dentro da sociedade, onde o olhar e a mão feminina são importantes. E isso não é uma bobagem. E isso não é contra ninguém. Isso é apenas uma relação de espaço. E aí, sempre que eu falo isso com as minhas amigas que são mais políticas, elas falam assim, mais um partido, pelo amor de Deus, olha a quantidade, mais um partido não dá. Nós temos que entrar nos partidos que tem. Vocês não acham que o fato da gente realmente ter muitos partidos prejudica muito a nossa política? Sim, concordo. Sim. Totalmente. Se a gente tivesse 2 partidos, isso nos obrigaria a convergir mais no sentido do que nós queremos, quer dizer, porque esse picadinho de gente que a gente tem, eu até concordo que se tivessem só 2 partidos, não precisaria ter um feminino. Mas nesse picadinho, não ter um partido de mulheres, a mim me dá... Carla, sabe o que eu acho? Esse picadinho é muito bom. Se a gente parar para pensar em como a democracia deveria funcionar, o cidadão deveria ouvir a proposta de cada um dos candidatos e escolher a partir das propostas. Hoje, com a tecnologia das redes sociais e até com a televisão aberta, nós poderíamos simplesmente acabar com qualquer dinheiro público para campanha, acabar com dinheiro público para campanha, é proibido gastar dinheiro público em campanha, e cada partido e cada candidato deveriam ter espaço para apresentar seus projetos e propostas para o cidadão poder votar. Eu fico me perguntando, para que um candidato a prefeito precisa 3, 4 milhões de reais numa campanha? Né, para sujar a rua com um monte de panfleto, para comprar voto nas favelas, para fazer um monte de esquema que não devia, e a gente tem essa conversa de que o fundo eleitoral ou o fundo partidário financiou a democracia. Não, financiou uma roubalheira desgraçada, transformou essa coisa de fazer partido político num excelente negócio. Você ganha um dinheiro público para fazer isso, você ganha horário de TV gratuito, te dá um recurso para você ficar negociando com os outros partidos pelas costas da sociedade. Se a partir de amanhã a gente dissesse, olha, vai ser agora que nem na Grécia Antiga, né? Tem aqui uma ágora política, uma ágora digital, os candidatos vão lá apresentar e o cidadão tem que escolher a partir da proposta do candidato. Eu acho que isso melhoraria horrores, porque ia ter muito menos dinheiro para comprar voto e para eleger corrupto, porque o fundo eleitoral e o fundo partidário viraram uma máquina de criar corrupção e criar partidos. Né? Sensacional, inclusive todas as mulheres fizeram papel de laranja, todas não, mas a quantidade de mulher laranja que teve nos fundos partidários, só recebendo, recebeu 5 votos, nem a família votou nela, entendeu? Passando dinheiro. Eu leio cada coisa que eu olho e falo, eu não acredito que hoje, né, depois de tudo que a gente já passou, é porque a gente tem esse rombo muito sério na educação e na formação da nossa população. E a sociedade brasileira nunca disse ao que veio, né? A sociedade brasileira não vai na mesa e diz assim, a gente quer ter uma população bem educada, a gente quer isso. A gente que paga, que elege vocês, que isso, que aquilo. Mas essa relação não é clara dessa maneira. Essa relação é em ver o político se empodera do voto como um poder monárquico e não como um emprego passageiro. Não é? Porque... Vamos combinar. Eu estava lendo aqui o negócio... do título de rei, né? Você... Não, na verdade, você recebeu um bom do abacaxi, né?
Olha só, eu estava lendo aqui que no ranking desses países aí dessa Interparliamentary Union, ele bota assim, que nós, desde 1940, a gente só subiu 10 pontos percentuais na média da representatividade da mulher no coisa. Então, significa que desde 1940 não é feito nada, a representatividade feminina não mudou nada no Brasil. Você acha que tem muito mais mulheres, né? A sensação que você tem muito mais mulheres lá te representando, que você está mais bem posicionada, mas, na verdade, nós não estamos. Se você pensar que você aumentou 10 pontos percentuais desde 1940, diz que você não aumentou nada. A gente precisa brigar, primeira coisa, né? A gente está precisando de uma geração de amazonas dispostas a brigar por ocupar esse espaço. Mas quando a gente olha para essa lei de cotas, tem um sociólogo brasileiro, aliás, era um sociólogo negro, que foi muito reconhecido aqui, depois de ser reconhecido nos Estados Unidos, no final da década de 50, que foi o Alberto Guerreiro Ramos, foi nosso professor lá na FGV, e ele dizia que o maior problema do Brasil é o formalismo. O que é o formalismo? A gente tenta moldar a realidade a partir da lei e da regra. Só que o que acontece? Isso nunca funcionou. O que a gente precisa é fazer pactos daquilo que a gente quer, trabalhar cooptação e influência num bom sentido. Como é que eu junto pessoas para fazer esse movimento, liderar esse movimento político de colocar o cidadão no centro, para que a gente possa, então, ocupar esses espaços de poder adequadamente. A gente fica tentando ao contrário. Quando a gente olha por que tem pouca mulher na política, a minha opinião, pelo que eu tenho observado, tem duas razões que convergem. Uma delas é que a gente não divide tarefas domésticas com os homens. Tem um machismo muito grande na sociedade brasileira, e os homens chegam do trabalho e sentam, vão ver a TV, vão fazer outra coisa, vão jogar, e a mulher tem todo o serviço da casa para fazer. No Brasil, o cuidado das crianças e dos idosos é fundamentalmente feminino, então as mulheres não têm tempo de fazer rede de relacionamento para entrar para a política. Que mulher que tem tempo de ficar indo para reunião de partido, de ficar fazendo debate, de trabalhar relações de comunidade, a gente tem uma sobrecarga. Depois que tem uma capitania hereditária nos partidos, em que os caciques definem quem vai receber o tal da peste do fundo eleitoral. Tem uma gíria que se usa na política, que é horrorosa, que o cacique define quem vai ser a cabeça do peixe, a barriga do peixe e o rabo do peixe. A cabeça do peixe, normalmente, é o filho do cara, né? É a família, é aquele para quem ele vai alocar o grosso do fundo partidário, para aquele cara se eleger. Depois ele dá um pouquinho, uma merrequinha para um grupo que é para encher a barriga do peixe, porque a gente precisa de voto na legenda para poder garantir que a cabeça consiga entrar. E o rabo é aquele cara que tenta participar da política, não tem relacionamento para receber esse dinheirinho e fica fazendo um esforço desgraçado para que o cabeça consiga ganhar. Isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Partido não pode ter cacique decidindo a alocação de fundo eleitoral e não pode ter cacique definindo quem vai ganhar e quem vai trabalhar de otário. Então, como as mulheres acabam não tendo muito tempo para participar de todas essas maracutaias, reuniões, alianças e essas coisas todas, elas entrariam para o partido para ser o rabo do peixe, quer dizer, fazer um esforço gigante com pouco dinheiro, nenhuma chance de ganhar. Então, a maioria simplesmente não entra. Então, nós temos essa coisa que a gente precisa levar em conta, de fato, que as instituições informais, a cultura e esses arranjos informais, eles fazem diferença. E a gente precisa se organizar para mudar esses arranjos informais, ter tolerância zero com esse tipo de coisa, não permitir que isso se reproduza. A gente sabe que os desvios ocorrem por esse jogo que está por trás das regras, mas o que a gente faz? Vota nova lei, que não pega, porque a vida ela é regida
por esses acordos reais, por esses acordos de fato. A partir do momento que a gente enfraquece os caciques eleitorais, tirando deles o fundo eleitoral e o fundo partidário, a gente começa a ter uma meritocracia mais clara, quer dizer, quem vai conseguir mais voto é o cara que é o melhor ali naquele partido. E aí as mulheres aumentam muito em termos de chance. De fato, há acordos que... Sim. É da qualidade, já vai para um outro... Não se estabelece o mesmo sistema do pistolão, de quem tenha... Né? Porque... Mas, Carmen, uma coisa que eu acho que influencia muito, por exemplo, a gente teve... Como era o nome daquele? Agora eu estou pensando aqui, como era o nome daquele... A gente teve durante anos, que eram os filmes que não podiam usar nenhum equipamento, não podia usar luz, não podia fazer... Você tinha que fazer o seu filme, não tinha cenário, não tinha nenhum tipo de equipamento, tinha que ser... E as pessoas contavam histórias, e tem filmes geniais. Quando você tira o que você está propondo, é dizer, em primeiro lugar, um político deveria aprender, né? Para você ser presidente da República, tem muita coisa que você precisa saber, muita coisa que você precisa saber. Não adianta você ter jeito, você gritar alto, você falar que prende, que mata, que arrebenta, que pica, que faz... E eu não entendo como as pessoas não veem que as funções políticas, apesar de... Né, precisam de um mínimo de conhecimento. Eu não estou falando de escolaridade, eu não estou dizendo assim, não, a gente tem que eleger só pessoal graduado, porque não é isso. Mas porque o conhecimento de gestão e o conhecimento da onde você vai entrar, você tem que ter. E a partir do momento que a política é sempre essa coisa obscura e que funciona no seu ritmo próprio, né? Com os seus esquemas particulares, onde você vê, né? Volta e meia aparece gente dizendo assim, mas isso acontece no Brasil há 30 anos. Como se fosse um absurdo que acontece há 30 anos, e o fato de acontecer há 30 anos fez dele uma normalidade. Você fala, bom... É que o sistema ele abre muito espaço para os oportunistas. Então, nós temos máfias de oportunistas o tempo inteiro armando essas maracutaias. Para que a gente não tenha máfias de oportunistas, a gente precisaria começar pela formulação de um projeto de país, ou de um projeto de cidade, de um projeto, e discutir que projetos nós queremos, para aí nós discutirmos, nós escolhermos quem são as melhores pessoas para executar aqueles projetos. Quando a gente olha para uma série de coisas, por exemplo, o Brasil está em 69ª posição global também no ranking de inovação, de eficiência da inovação. Nós somos um dos maiores exportadores de PhDs do mundo. Nós temos da maior quantidade de PhD desempregado. A gente tem um monte de PhD dirigindo Uber, porque a gente não consegue parar e organizar e orquestrar a gestão da inovação. Quando a gente olha a Finlândia, que é primeiro lugar em tudo no mundo e está muito na nossa frente no ranking de inovação, a Finlândia é menor do que o município do Rio de Janeiro. Tem menos universidades e menos doutores. Mas a gente não trabalha essa coordenação, essa cooperação. Como é que empresas e pesquisadores cooperam para inovar, para a gente gerar mais riqueza, mais prosperidade, mais dinheiro para resolver nossos problemas? A gente está sempre na briga miúda. E essa briga miúda está nos matando, porque ela é o terreno dos oportunistas. Ela é o terreno onde o incompetente que grita mais alto consegue se colocar. Então, a gente criou uma política que é: você é os defensores dos pobres ou você é o defensor da prosperidade econômica? Briga, 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 briga. Né? Dos ricos. Ou você é o defensor dos ricos. A gente fica numa briga de novela, né? Na realidade, é um universo só de maldades, de roubos, de oportunismos, é eu roubando de você, é eu tramando contra ela. Isso é muito reflexo do que é o nosso noticiário há muitos anos, né? Cláudia, não tem pergunta, eu estou preocupada. Não, menina, mas o papo está tão bom, as pessoas estão falando tanto que uma das perguntas
Vocês já estão respondendo basicamente tudo. Mas, na área da política, há muito preconceito com relação às mulheres? Não. Tem preconceito na área política? Gente, eu não vi preconceito nenhum. O que eu vejo é que tem muito espaço aberto para fazer a coisa certa. Tem muito espaço aberto para ser ocupado por quem quer. Mas o problema também é as pessoas de bem como não querem. Não. Acham que aquilo vai estragar a sua reputação. Meu marido fala isso para mim o tempo inteiro. Carmen, você virou uma pessoa radioativa depois que você decidiu entrar para a política. Para vocês terem ideia, quer dizer, isso foi uma pergunta lá no começo que eu não respondi, como é que eu entrei para o Partido Novo? Na verdade, foi um aluno em sala de aula, a gente discutindo política, e aí eu dizendo, gente, a gente vive numa democracia, a gente não pode reclamar, o que está aí é porque todo mundo se omitiu. Aí chega uma hora, esse cara chega e diz, olha, está aberto o processo seletivo do Partido Novo, a gente não tem mulher nem para cumprir a cota, a gente precisa desse tipo de discussão, eu queria que você participasse do processo seletivo. Eu falei, não, mas espera aí, eu tenho filho pequeno ainda, eu tenho esse emprego, eu tenho uma empresa de consultoria. Ele falou, claro, vai se omitir. Falei, é mais uma desculpa. Falei, não, tá bom, não tem como ganhar a eleição mesmo, o partido é novo, não tem dinheiro público, vamos lá. Vamos inscrever no processo seletivo, pelo menos vou ajudar a cumprir a cota de mulheres e vou abrir esse espaço. Inicialmente, a gente não vai ganhar, não vou perder nada. Fui muito com esse espírito. E aí passei no tal processo seletivo. No dia em que isso foi divulgado, tinha adepto do partido lá no Rio Grande do Sul, onde não tinha nenhum candidato sido aprovado para cargo majoritário, que começou a inspecionar a minha vida e me bater de lá. Então, a minha vida já virou de cabeça para baixo. As pessoas foram ler minhas redes sociais, foram ler os meus livros, foram ler textos, aí encontraram citação de autor que é de esquerda, afinal de contas, eu sou professora universitária, eu leio tudo, e o que é bom eu cito, sim. Claro. Né? Nossa, eu achei que eu ia desmoronar o partido, um bando de maluco me chamando de esquerdista disfarçada, de comunista infiltrada. É uma tristeza isso, né? Foi, assim, um volume de ofensas, um volume absurdo de coisas. Mas eu não tinha chance de ganhar. Perguntei para o pessoal do partido, né? Tá, eu passei no processo seletivo, o que vocês esperam de mim? E eles disseram que você faça uma campanha ética e tranquila, que discuta e mostre as ideias do partido. A gente não vai ganhar, mas a gente não quer queimar largada, a gente quer alguém que faça uma discussão técnica, uma discussão propositiva. Eu falei, isso tudo bem, deve ser fácil, né? Vou em meia dúzia de debate, vai ser meio isso. Nunca é. A minha vida virou de cabeça para baixo, mesmo sendo uma campanha pequena. Aquele momento político no Brasil estava muito tenso. A gente teve foi uma situação complicada. Mas o que eu vi ali? Eu vi o quanto tem de espaço para o cidadão comum participar. Tem um vácuo de poder gigantesco, tem um vácuo enorme para a participação feminina, mas nos partidos que os caciques mandam, de fato, é mais difícil de entrar. E quando tem processo seletivo, passa metade homem e metade mulher, às vezes passa um pouco mais de mulher, e teve um pouco essa questão de, se você bota uma banca lá e você tenta fazer isso, por que não passou gente, né, do Partido Novo nas outras capitais? Porque veio muita gente com perfil de iniciativa privada propondo coisas que a lei não permitia, e sem um diagnóstico acurado da complexidade da gestão pública. Então, qual era o medo do partido? Se eu coloco gestor privado logo na primeira campanha majoritária para debater, esses caras vão ser engolidos pelos tubarões da política, porque sequer conhecem os instrumentos por meio dos quais os prefeitos gerenciam as cidades. E eu passei porque eu conhecia isso. Eu conhecia as ferramentas. Para a política, né? Eu tinha vontade, assim, eu tenho um impulso na minha relação com a política, porque eu gosto da gestão pública, porque quando eu olho, eu falo assim, não é tão difícil. Sem nenhuma arrogância, eu estou falando isso. Estou falando isso com humildade, assim, não é tão difícil no sentido que você tem grandes estruturas. Como a gente vem do circo, né? A Cláudia também vem do circo, a gente sai à cata de tudo para fazer um espetáculo, você começa,
né, montando a lona, quando você vê a estrutura pública e o poder que um país tem, né, porque você olha e você fala assim, tudo bem, é muito problema, é muita coisa para gerenciar, né, é um chinês com 5.000 pratos girando ao mesmo tempo, é isso. Mas você tem estrutura, e num país que nem o Brasil, com a quantidade de riqueza, e a sensação que eu sinto, eu falo assim, o Brasil é um adolescente olhando para países que já passaram muito, e que ele poderia ter uma série de insights mais interessantes do que o que a gente tem sobre gestão, sobre administração, sobre como gerar eficiência, porque a eficiência vai ser bom para todo mundo. Será que as pessoas não percebem isso? Que é só uma questão de eficiência, não é um mimimi, eu estou na esquerda, você está na direita, eu estou atrás, você está na frente, você perdeu, eu ganhei, é tudo muito primário. Tá tudo, e aí só evolui no palavrão, né? Porque a única coisa que evolui é na violência da comunicação política. Fala. E como você estava falando antes, né, você tem que fazer, você numa empresa, você assumir um cargo de presidência ou de diretoria, o que quer que seja, você tem que fazer tanto curso de gestão, você tem que ser PhD em tanta coisa, tem que fazer mestrado, e aí quando você chega na política, você não tem esse mesmo pré-requisito. Então, o cara chega lá, faz a gestão dele do jeito que foi, porque ele simplesmente recebeu o voto. Então, assim, eu acho que... Não é simplesmente, o voto é muito importante. Não, sim, mas ele... simplesmente... Mas o voto, muitas vezes... Não, mas muitas vezes o voto é comprado, o voto de cabresto, o voto repassado de pai para filho, depende, o cara surge na política. Então, assim, eu acho só que a gente fica muito mal servido a partir do momento onde não tem o mínimo de conhecimento e realmente de gestão mesmo, porque nós estamos, como gerir qualquer outra coisa. Gestão pública, exatamente. Pública. Porque você saber fazer dinheiro não confere a você o potencial para você ser ministro da economia. Não mesmo. Agora, falando de mulheres, falando de coisas boas... É outra coisa. Entendeu? E você pode ser muito eficiente, make money, ou, entendeu? Estruturando e pensando, o que não quer dizer não te dá. Então, a gestão pública ela tinha que ser trabalhada e as pessoas que assumem essas posições tinham que ter um mínimo de humildade e saber que elas precisam. E isso devia ser regra. Fala assim, desculpe, não tem essa conversinha, acabou, você fecha a porta... né, tranca, tira o papel das gavetas e vai embora para casa. Não, você vai dizer tudinho que você fez, amor. Todos os contratos que você deixou pendente, o que você projetou, porque se não tiver essa memória, eu não vou conseguir. Você vai atrapalhar o país, não é a mim. Se eu sou de outro partido ou não. Então, tudo isso é muito delicado. Sim. Eu acho que o Brasil, enquanto a gestão pública não focar na relação de continuidade, de respeito com a população, porque, no fundo, é isso. Você é eleito, independente se eu votei em você ou não, você é eleito para governar um país, para presidir um Estado, não para presidir quem você votou em você, né? Eu falo assim, olha, eu me independente. Então eu só vou governar para quem votou em mim, o resto que se dane, basicamente. Só que, na verdade, se dane todo mundo junto. Na verdade? Saber levar um país. Vou falar um negócio aqui, uma pergunta para você, Carmen. Com a pandemia, muitas mulheres vieram à tona pela gestão que fazem nos seus países, né? São os países que rapidamente responderam à pandemia, que saíram antes do afastamento social. Como é que você vê essa questão dos países liderados por mulheres e que tiveram que despontaram, né? Tiveram uma gestão muito melhor e muito mais eficaz contra a pandemia do que nos países não governados por mulheres? Cláudia, eu não tenho muita certeza, né? Eu vou falar aqui o que eu acho. A primeira coisa é uma mulher, para conseguir chegar nas posições que elas chegaram, tiveram que se provar como líderes de qualidade de uma maneira mais estruturada e robusta do que a maior parte dos homens. Então, para a mulher, a vida é mais difícil. Então, para você conseguir chegar lá como líder, num país onde você não pode fazer o que fez aqui, né? Que o Lula colocou a Dilma, então
em que você quer subir ali como liderança política, você precisa conseguir trabalhar melhor a formação de consensos. Essa é uma questão relevante também, se a gente olha os países onde elas estão. São países em que a formação de consenso é importante para a política. São países que não têm essa distância gigante entre Estado e sociedade que tem a nossa, e nem entre político e cidadão. Então, você precisa exercer, de fato, uma liderança mais positiva e propositiva. Então, isso já cria um filtro meritocrático de uma outra natureza. Depois, quando eu olho o perfil de mulheres na política, tem questões que a gente aprendeu meio desde criança, essa questão da ética do cuidado consigo, cuidado com o outro, cuidado com a natureza. Se você não tem uma sociedade em que a mulher tem que subir, provando que virou homem, porque também tem isso, né? A nossa sociedade tem um pouco isso, as mulheres que conseguem muitas vezes subir viraram homens, sociedades em que as mulheres conseguem trazer esse aspecto, essa visão mais integrada que é própria da mulher, né? A gente tem uma visão mais sistêmica, mais integrativa dos fenômenos, e a gente tende a colocar essa questão da ética do cuidado muito no centro. Eu acho que isso facilita essa visão, a construção desse consenso de como é que a gente cuida da gente, do outro, e como é que a gente trabalha para sair mais rápido dessa. Eu acho que esse lugar do feminino, de ser capaz de costurar essas conversas, de trazer as pessoas para aquilo que importa, é uma visão mais integrada, uma visão integrativa. E eu acho que as mulheres praticam muito uma visão integrativa. Quando a gente tem um orçamento doméstico, a gente tem que pensar como é que a gente compra, desde a fraldinha do pequenininho até o remédio do velhinho, como é que você equilibra com o orçamento restrito aquilo que é necessidade de todo mundo, como é que você não deixa ninguém se sentindo desacolhido. As mulheres punem e amam no supermercado, né? Seu filho está fazendo um monte de bobagem, você não compra a comida favorita dele, aquele outro que está se matando para estudar para o vestibular, você faz um carinho com a comida. A gente tem essa visão de que o orçamento, os objetos, as propostas, elas têm múltiplas consequências. E eu acho que essa é uma característica desse lugar positivo do feminino, que a gente trabalhou muito para destruir, né, num capitalismo mais voraz. Então, eu acho que a gente está migrando em alguns países para esse capitalismo mais sustentável, mais dialógico, mais inclusivo, e eu acho que esse capitalismo é um capitalismo mais feminino, não é o da dominação, o do controle, o do conseguir te obrigar a ralar para eu ter o meu lucro, é aquela coisa de vamos ver como é que a gente juntos conversa melhor, inova e prospera. Eu acho que tem um pouco essa característica nessas lideranças que emergem como lideranças femininas, que não foram importadas ou colocadas ali por uma estratégia de um homem, que não foram escolhidas dentro de uma estratégia outra que não seja essa da seleção de líderes. O nosso tempo, Cláudia, eu estou preocupada. Então, nós estamos lá no final, nos últimos 2 minutos e pouquinho. Eu queria dizer que eu, como mulher, fico muito feliz de ver essas mulheres aparecendo, até porque para outras mulheres verem, né, porque as mulheres que não estão na política ou que não se interessam, de que as mulheres têm competência sim para a gestão política. Então, assim, eu gostei muito de ver esse processo. E eu agora vou me despedir, porque realmente faltam 2 minutinhos, agradecer muito a sua presença, dizer que foi um prazer, Carmen, ter você aqui. A hora voou, né? Quando a gente entrou, já tem quase 1 hora. Eu acho que é muito importante a gente abrir esse espaço para a política, conversar, trocar ideias. Espero que a gente volte a falar mais vezes, para ter outros assuntos dentro da política para falar. E agradecer muito a sua presença, agradecer a galera que esteve aqui, os homens, as mulheres que participaram dessa live. Quinta que vem nós estamos de novo aqui às 18 horas, e agradecer a Carlinha. Tá bom? Beijo, Carlinha. Beijo. Tchau, tchau, Carmen. Tchau, Cláudia. Obrigado. Vou querer que você venha de novo aqui para a gente continuar. A gente vai fazer a segunda live. A política está tão interessante que eu acho que conversar sobre política não cansa. Muito obrigada, Carmen. A gente vai convidar você de novo.
Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Carla. Foi um prazer enorme estar aqui. A gente tem que fazer com que as mulheres parem de ter nojinho de se sujar na política. A gente tem que botar a mão e limpar, né? Eu acho que essa é a grande questão. Com certeza. Obrigada. Tchau. Obrigada. Quinta-feira que vem a gente está aqui. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite.